Fala, Perfeito. sócias. Boa noite, bom dia, boa tarde, a Boa depender de quem noite. estiver assistindo aqui depois, né, a gravação. Hoje eu vou abrir aqui espaço para Cris trazer o seu tema maravilhoso. Cris, o palco é seu, Boa viu? noite. Oi, Beli, tudo bem com você? Boa noite, boa dia, e boa tarde, né? Porque aqui a gente tem várias mulheres e muitas que vão nos assistir também, né, Beli? Exato. A gente está falando com vários países, graças a Deus. E é uma honra estar aqui com vocês, meninas, trazer um tema muito importante para o nosso negócio, né? Que você é a sua marca. Você é a sua marca. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristina Ruccherti, sou psicanalista, especialista em reconstrução emocional. E para o nosso negócio, para a gente entender a base de tudo, é que a gente é a nossa marca. E para a gente entrar nesse contexto que a gente é a nossa marca, a gente precisa entender a base do negócio. Porque quando a gente fala que a gente é a nossa marca, a gente precisa lembrar, resgatar ou até fortalecer algo que existe dentro da gente e a gente esquece. A gente é a nossa marca, meninas, porque a gente é única. Parece ser tão óbvio isso, né? A gente é a nossa marca porque a gente é única. Mas acredita, até o óbvio, às vezes a gente esquece. E esse óbvio a gente precisa fortalecer, precisa alimentar, precisa fazer crescer dentro da gente. Porque a gente às vezes entra numa uma constância frenética que a gente acaba entrando, às vezes, em comparação, acaba desacreditando da gente mesma, acaba deixando de fazer algo que a gente pode fazer, mas não faz por medo do julgamento. Então, lembrar que a gente é a nossa marca e que a gente é única e resgatar isso dentro da gente é o ponto inicial e principal para a gente alavancar os nossos negócios. Gente, antes de a gente entrar no ponto principal da nossa conversa, eu queria compartilhar uma experiência minha que eu vivi aqui com vocês sobre quando eu identifiquei que eu era a minha marca. Eu quero estar compartilhando isso aqui com vocês. Então, assim, foi mais ou menos um ano e pouco atrás, né? Eu participei de um curso de hipnose clínica e ali na minha formação de hipnose clínica, a gente tinha as aulas teóricas e a aula prática. E nessa aula prática que o professor ali colocou para nós, ele trouxe uns textos, uns textos de hipnose, de reprogramação, imensos ali para a gente aplicar nos alunos, fazer teste antes de ir para o consultório. E dentro desses contextos, o professor, né, trouxe ali para nós fazer aula prática. E a gente não sabia o que que tinha naquele texto, a gente não sabia como que ia ser. Então, naquela nossa aula, tinha alunos iniciantes, tinha alunos já fazendo o terceiro curso no mesmo módulo, tinha profissionais muito bons, tudo ali junto. E o professor começou a dar esse texto para a gente aplicar nos alunos, e eu vendo aquilo ali, assistindo, e a minha vez estava chegando. E aquilo para mim era muito novo, era diferente. E eu comecei a ver que só ler aquele texto, o voluntário que estava ali não estava tendo resultado. Porque o objetivo do curso, gente, de hipnose clínica é tu elevar a pessoa a um estado de consciência mais profundo, para ela conseguir acessar os seus bloqueios, as suas crenças, os seus traumas. Então, ali naquele momento, só lendo, não tinha como o voluntário acessar o seu subconsciente, seus traumas. E tudo bem, porque ali a gente estava aprendendo, né? Mas a minha vez começou a chegar. E eu falei assim: meu Deus, gente, eu vou ser mais uma, né, que vou estar ali com os alunos, e eu não vou conseguir levar
eles têm um estado de consciência mais profundo. Aí, nesse momento, eu tinha duas sugestões. Ou fazer o que todo mundo estava fazendo, ou mudar a estratégia. E isso tudo ali na hora, gente, decisão, tudo ali na hora, na correria. E eu pensei, eu vou ter que mudar a estratégia, já que eu tô aqui para fazer esse curso, eu não vou sair daqui sem uma experiência diferente. Aí eu decidi ousar, gente. Eu decidi ousar e falei assim pro professor: Professor, posso improvisar essa técnica de hipnose? Posso improvisar essa reprogramação? O não eu já tinha mesmo, né? A gente sabe que nos negócios o não a gente sempre já tem, a gente tem que tentar o sim. E ele falou assim: pode fazer. Aí eu assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E agora? Eu não sabia o que ia dar naquilo ali. Eu sabia que eu tinha que mudar a estratégia, mas eu não sabia o resultado que eu ia ter. Enfim, gente, daí eu comecei a aplicar a técnica de reprogramação ali no voluntário que estava ali. E a sala era pequena, estava cheio de profissionais e alunos também. E naquele momento, quando tu tá numa aula prática, assim, uma coisa muito desconhecida, eu já comecei a gelar, a ansiedade já bateu lá em cima, já fiquei gelada. Eu, assim, eu não vou olhar para esse voluntário, esse paciente que está aqui. Eu vou focar num ponto, eu vou olhar, eu vou fazer a reprogramação e seja o que Deus quiser. E ali eu comecei a aplicar, e finalizou. Ele respirou e ele falou assim para mim: Nossa, nunca ninguém me fez me sentir assim. E eu fiquei até sem reação, sem resposta. Aí a mulher dele se aproximou e falou assim para mim: Olha, se eu precisar de ajuda, eu vou te procurar. Naquele momento, meninas, eu tive coragem, né? Eu respirei, olhei para ele, consegui olhar para o meu redor. Daí eu vi ali, né, que as pessoas, conforme o que foi aplicado, algumas pessoas se emocionaram e tudo mais. E eu entendi que se eu, naquele momento, ter transbordado aquilo que tinha dentro de mim, aplicando uma técnica, claro que de acordo com as orientações do professor, eu descobri que ser eu naquele momento foi a minha maior marca. E que se eu não tivesse feito aquilo ali naquele dia, eu não teria o meu diferencial no meu trabalho hoje. Porque hoje, o que que o meu trabalho faz? Só para vocês entenderem o contexto, tá, gente? O que que eu faço com cada paciente? Cada paciente que eu atendo, eles têm uma reprogramação direcionada só para eles. Então, eu não trabalho com roteiros prontos, entende? Eu trabalho com uma reprogramação de acordo com o diagnóstico que ele tem, com o que ele precisa trabalhar. Mas se eu não tivesse ousado, não ter sido eu, naquele momento, eu nunca, jamais ia ter descoberto isso. E a questão da coragem também, né? Da coragem de ser a gente ser ousada e mesmo com medo, com frio, com o corpo gelado, ir lá e fazer. E a psicanálise, gente, ela reforça muito isso, porque ela diz assim, ó, que quando a gente se autoriza a ser a gente mesmo, a gente se fortalece e fortalece a nossa marca. E o ponto principal que eu quero trazer hoje aqui para vocês, que eu queria até compartilhar aqui, mas acabei ficando sem notebook para vocês acompanhar, é o que hoje, né, uma pergunta que eu elaborei aqui, o que hoje faz você perceber que você é única? Mas se vocês quiserem anotar, se vocês quiserem trazer, compartilhar um pouco o que hoje faz você perceber que você é única, tá? Eu vou abrir para vocês fazer essa troca também. E outro ponto que a gente já entra na parte da comunicação é como que você quer ser percebida pelo seu público.
Eu vou deixar aberto para você falar, se você quiser falar, Bela, iniciar. Eu? Por que eu? Eu tô aqui mergulhando na pergunta. A primeira já estava Sabe por quê? poderosa. A segunda, então. Gente, eu tô refletindo É, aqui. Quem quiser falar antes de mim tá liberado, viu? Perguntas poderosas. Estou aqui, minha gente. oi! Ai, logo abre a câmera. Mas eu tenho essa resposta. Por favor. Eu peguei só um pouquinho, né? Eu estou ligando meu notebook, mas logo eu vou ligar a câmera. O que que faz você perceber que você é a única, que ele falou, né? Isso. Perceber quando é única, quando você foi bem recente. Eu recebi um depoimento da pessoa falando assim, olha, eu quero o seu tratamento. Eu falei para minha nutróloga e ela perguntou onde que eu encontro. Aí eu pensei e falei, meu Deus, a minha técnica ela se tornou tão única que ela não vai encontrar em nenhum outro lugar. E aí eu percebi essa questão que você falou agora, e eu nunca tinha parado para pensar assim, sabe? E essa pergunta que você fez agora, Cris, foi assim tão de encontro que Parece que foi feita, aconteceu. né? Aham, parece que casou assim, sabe? Foi muito, muito isso que eu senti. E foi a primeira vez que eu senti isso. E isso fortalece o nosso negócio, né? E fortalece para a gente ser quem a gente é mesmo. Porque, Kelly, acontece, e meninas, que a gente acaba às vezes se comparando mesmo, sabe? E às vezes a gente deixa de ser a gente no nosso negócio, sabendo que o nosso diferencial mesmo é ser nós mesmas, é fazer do nosso jeito, digamos assim, a grosso modo falando. Mas, também entrando um pouco na parte da comunicação, a psicanálise também reforça que fazer do nosso jeito não é ter descuido, e sim ter coerência, né? Porque tudo é comunicação. E quando a gente entra de fazer do nosso jeito, muitas questões até no consultório, às vezes tem uma distorção sobre isso, sabe? Fazer do nosso jeito, sim, né? Mas não com descuido. Porque até teve um assunto que eu acho que foi quando eu vi vocês vendo ali os Instagram, alguém comentou sobre a comunicação das cores, né? Só para a gente entrar no contexto que as cores também comunicam. Então, se as cores comunicam, imagina o que que a gente comunica. Muitas coisas, né? É o nosso gesto, é a nossa postura, é as cores que a gente usa. Eu acho que é essencial, Cris. Já aconteceu diversas vezes comigo no começo da minha carreira de advogada, de eu entrar para pedir uma decisão para o juiz, uma liminar urgente, caso de saúde, ele olhar para mim e falar: não precisa falar nada, doutor, eu já fiz, só de olhar para o seu rosto. É Eu a comunicação não não verbal, né? verbal, como você se comporta no dia a dia, porque as pessoas, elas, você está inserida no meio que todo dia elas estão, né? Observando o jeito que você se comporta, seu tom de voz, a sua postura, o jeito que você se veste. E conforme isso, Exatamente. infelizmente, né, as pessoas, assim, não só pelo seu conteúdo, mas a sua aparência conta muito, né? Então, assim, eu já vi muita gente chegando para trabalhar com cabelo molhado, né, que é uma É, coisa que invalida a pessoa, né? Você dá um ar de desleixo, né? Então, além de tudo, de você ter uma comunicação verbal boa, você ter um conteúdo bom, você saber o que você está expondo, você ter uma qualificação profissional, você tem que ter uma qualificação pessoal não verbal. isso é bem importante que tu trouxe, Chay. E também a gente entender que se encorajar para as pequenas decisões é que vai construir esse todo que tu disse, que tu trouxe para nós. Porque o que acontece é que às vezes a gente paralisa, né, justamente por não ter toda essa bagagem. E eu vou Mas contar isso um não é. detalhe só para vocês terem um parâmetro também.
que Pode eu sou trazer. pianista também de formação, eu sou formada Jura? nisso, E quando eu ia me apresentar, eu ficava muito nervosa. Aí a minha professora falou uma coisa que eu guardei para minha vida inteira e que a gente pode usar. Eu falei, e se eu errar no meio da música? Ela falou assim: ah, tá, você tem 9 anos que está tocando piano e uma pessoa que está sentada ali e não toca piano vai saber que você errou a nota. Continua. Se você parar, eles vão saber que você errou. Mas se você Perfeito. continuar, ninguém vai perceber. Então, assim, mesmo estando com medo, mesmo estando insegura, continue. Que essa firmeza sua vai transmitir firmeza para a pessoa. Exatamente. E outro ponto também importante é a gente normalizar o erro também, né, Chay? Porque todos nós erramos. Porque é no errando que a gente vai aprendendo, então a gente não precisa buscar perfeição, né? Se, se aperfeiçoar, sim, né? Perfeição, a gente não precisa buscar, porque a gente nunca vai alcançar a perfeição. Mas esse ponto de continuar, e às vezes a pessoa trava, né? Nesses pontos aí, ela não decide mais seguir adiante, às vezes até no próprio sonho dela, onde ela trava e não segue mais. É que quando a gente faz essa construção, por exemplo, de dia, você faz essa construção, você precisou de uma situação de emergência, você está ali tomando aquela certa atitude. O que que vai acontecer à noite? Você pode explicar melhor para nós isso? Eu sou leiga, mas acontece comigo. Eu vou conjecturando dentro da minha mente, dentro do meu inconsciente. Quando chega no outro dia de manhã, eu consigo ainda validar melhor ainda com aquela experiência que eu tive, mesmo, né, enfrentando aquele medo. No dia seguinte, eu consigo estar mais ainda forte. Parece que eu rompo uma barreira, sabe? Para conseguir chegar no próximo degrau. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Tu tem uma determinada situação que tu vai se fortalecendo gradualmente, é isso? Isso, Mas isso. quando tu chega no determinado ponto, tu consegue executar ou não consegue executar? Consigo. Mas eu nem imaginava que eu ia executar desse jeito. Parece que de noite, eu não sei explicar para você. Parece que à noite aquela vivência que eu tive, ela Vem é com mais clareza. ela parece que ela enraiza, né? Não sei, ela vira uma coisa sólida que eu construí, nem eu mesma falei, nossa, eu nem sabia que eu era capaz de fazer aquilo, né? E à noite vem as reflexões. Isso. Uhum. É que vai. Fotossíntese, né, Chay? Ela falando Raíza, o sol. Eu geralmente essas reflexões vêm às 3 da manhã. É, Ai, tem um estudo, né? Tem um estudo, e até na Bíblia fala sobre 3 da manhã. Fala. Uhum, interessante, eu também. Quando eu tive também buscando, né, para me conhecer melhor e tal, 3 horas da manhã, do nada eu acordava. Já aconteceu isso com vocês? Assim, de 3 horas da manhã acontecer? De você acordar e pensar ou querer escrever? Esses dias eu acordo 3 horas da manhã, criativa para estratégia, sabe? É. Aí eu falei assim, não, vou fazer um desafio. Ai, não, eu vou fazer uma publicação, um comentário, alguma coisa assim, 3 da manhã. Aí, tipo, 8 horas você tá morrendo, né? Mas é importante aproveitar o momento da criatividade. É que, na verdade, assim, a tua mente desacelera da correria do dia a dia, mas teu subconsciente está ali, sabe? Então é o momento que, às vezes, teu subconsciente começa a trabalhar mais. Em determinado época da nossa vida, né? Que nem sempre a gente vai acordar às 3 da manhã e vai ter ali super ideias, né? Muitas vezes é pela manhã, muitas vezes é na hora de dormir, como a Chay falou que à noite ela tem mais essas reflexões. Então é geralmente quando a gente desacelera da correria, né? E começa a escutar o nosso subconsciente, é onde ele começa a trabalhar mais. E outra pergunta, gente, que eu fiz aqui também, se vocês quiserem anotando, que eu não consigo compartilhar aqui na tela. O que você comunica sem palavras? Eu acho que aparência, sabe? Como você se comporta, sua postura.
né? Então, um exemplo, eu conheço uma médica, ela tem o Instagram dela toda fitness, academia, viagem. Vocês conhecem, né? Um perfil assim, né? Jovem e tal, no Instagram. Aí eu vi ela na academia, não reconheci, porque ela estava com a postura dela tão curvada, tão curvadinha, que eu passei por ela assim, eu fiquei assim, nossa, já vi ela de algum lugar, mas não reconheci. Então, eu acredito que a postura fala muito com a gente. Eu, né, sou meio suspeita de falar. Quem mais, gente, quer trazer alguma dessas três perguntas que eu lancei aqui para nós? O que faz você perceber que você é única? É, eu acho que eu preciso pensar bastante. Quando você começou com essas perguntas, eu falei, nossa, ela podia ter mandado essas perguntas há umas 2 semanas antes. Viu? É engraçado, né, que às vezes a gente não para pensar, sabe? É incrível isso. Porque assim, É, a gente fala assim, ah, você é sua marca, você é única. Mas como assim? Sabe? Como assim? Por que que eu sou única? Sendo é, que às vezes isso é um ponto principal, né? Ô, eu Cris, aí, por gentileza, pode falar as três perguntas que eu cheguei chegando, eu fui respondendo, mas as três só para eu, Tá. as três que já foi É, eu passado. posso deixar a Viu falar ali primeiro para ela não perder a linha de pensamento e depois eu já coloco aqui novamente, pode ser? Quer que eu escreva aqui também? Eu coloco no chat, facilita. aí foi clareando um pouco aí com o que a Kelly falou e tal, aí, e falando da questão de aparência. Aí eu lembrei de pode ter outros pontos, né? Neste momento, o que me vem é a questão do tom de voz. Porque eu percebi que isso é muito forte na minha comunicação, né? E aí, falando em aparência e cruzando com a informação que a Kelly trouxe, que às vezes a pessoa aparece lá e é um supra-sumo. Depois você vai encontrar a pessoa e não consegue cruzar uma pessoa com a outra, parece que não é a mesma, né? Então parece que a pessoa criou um personagem. E quando a gente se comunica colocando a nossa voz nessa comunicação, aí denuncia. Aí fica muito mais transparente o que você realmente quer passar. Você chega mais ou menos, né? Nas pessoas. Ou a pessoa te escolhe como eu tenho. Tem perfil que eu lembro, agora faz tempo, mas tem perfil que vinha para mim, que, nossa, quando a pessoa começava a falar, eu já clicava, porque eu não queria ouvir aquilo. Não conseguia ouvir aquela pessoa, né? E, e aí, pensando nisso, eu lembrei que eu tenho muitas pessoas que, quando eu faço uma postagem e que eu faço mesmo que eu não apareça, mas eu coloco uma descrição, me colocando, né, o que eu penso sobre aquele momento e etc. Muita gente vem e fala: Ah, eu adoro ouvir você falar. Ah, é tão gostoso quando você fala sobre tal assunto, né? Que é sempre eu tenho muito essa questão do emocional envolvido na fotografia, né? Muito antes eu chego com a questão das relações humanas para depois a fotografia é o resultado final, né? E isso é muito importante para mim. E é isso que eu tento passar, né? E eu acho que quando eu venho com a minha voz é um ponto que me torna única. Sim, A tua voz e a tua fala que toca as pessoas, né? Que daí entra o ponto que é a tua essência. Que mesmo ali no isso. Instagram, tu comentando, tu consegue tocar as pessoas de uma certa forma e a pessoa vir te falar que gostou daquilo que ouviu. Então, isso também é É, um ponto bem forte da tua essência e da tua marca também, né? Que tu leva é. isso na tua profissão. Interessante que eu observei também que, assim, de uma maneira geral, no Instagram, você olha lá quantas visualizações tiveram e tal, nem sempre são as mesmas, nunca são as mesmas de curtidas ou comentários. Tem muito mais visualizações, né?
e eu sempre tenho muito mais visualizações quando eu apareço. É que como eu trabalho com fotografia, eu não posso só começar a aparecer a minha imagem, né? Não combina, não, para mim não soa muito bem isso, né? Tem que Então, aparecer a profissional por trás. eu vou intercalando para a primeira impressão, quando a pessoa abre ali, ter algum trabalho meu ali, alguma fotografia, alguma questão que eu vou comentar. Mas quando eu apareço falando, aí eu pego bastante as pessoas, ficam ali. É interessante isso. E eu não falo pouco, né? Muitas vezes, dá mais que 1 minuto. E pega mesmo, viu? Esses dias eu vi um vídeo teu, que eu acho que tava com uma xícara de café falando. Eu assim, meu Deus, que mulher maravilhosa, que vontade de ficar assistindo. Gente, eu não tô ouvindo, vocês estão ouvindo? Ficou muda, viu? Mas aí Não, eu voltou. desliguei aqui, Eu tô falando Ah, que tá. Pra mim aqui interessante travou. isso. Ficou É. mudo. Eu tô ouvindo normal. Normalizou. Agora eu vou colocar ali as perguntas, Bélia, se tu quiser escrever. Eu coloquei ali no chat, vocês conseguiram. Ah, Então, tem mais? o que te Vamos lá. faz perceber que você é única? Eu já tenho palpites aqui. Eu coloquei no chat. O que Porque... você comunica sem palavras? Tá, coloquei também. Estão visualizando? Sim, já anotei. E como você quer ser? Esse aqui é um ponto bem principal, tá, gente? Como você quer ser percebida pelo seu público? Acho que a percebida às vezes é tão difícil, né? A gente É, porque a percepção saber do outro também, né? corresponder a gente, né? É do outro, né? Então eu acho que é como talvez como eu faço o outro sentir. Me veio isso, né? Quando eu li, falei, como eu faço o outro sentir? Tô sentindo. E Perfeito, é isso mesmo. sentido, mais disposto, mais animado, né? Então, eu entendo que quando eu fiquei gripada, que eu fiquei muito para baixo, muita coisa eu vi em volta, assim, sabe, parando junto, né? E aí eu falei assim, meu Deus, eu tô assim, mas será que não teria algum movimento que pudesse me incentivar um pouco? Porque tá tudo parando, é essa a impressão que eu tive. E aí, quando eu voltei, fiquei melhor e comecei, né, ativo, as coisas começaram a andar junto. Eu falei, é a percepção ou realmente isso daí aconteceu? Até então eu não sei, entende? É É aquela assim, energia que funciona, sabe? são 3 públicos, né, que você tem falando de Instagram e na vida pessoal e profissional. Aquelas pessoas que já te conhecem de uma longa data, né? Então, ela já tem uma percepção sua, tem uma imagem sua. Então, assim, elas vão sempre ter um parâmetro e vão te comparar com hoje, né? As pessoas que é do seu convívio hoje presente, elas não têm esse parâmetro para comparar, né? O que você foi com o que você é hoje. Então você vai ter que passar uma maior autoridade e confiança para elas, né? E ao mesmo tempo você vai ter que resgatar um pouco daquela pessoa lá atrás, porque você vai ter que dar continuidade àquilo que outras pessoas já colocaram de credibilidade em cima de você. E ainda, para as próximas pessoas que vão vir, você ainda tem que, né, passar mais segurança ainda e trazer novidades, porque o que acontece? Uma pessoa que te conhece ao longo do tempo e vai te vendo numa trajetória profissional, ela fala assim: se ela não trazer nada de novo, ela parou, estacionou. Então, as pessoas sempre estão buscando em você algo que acrescente. E aí tem uma dualidade que eu enxergo assim. Porque ao mesmo tempo, algumas pessoas vão achar estranho, porque vai falar, nossa, ela tá indo por uma linha que
muito novidade, né? Tá trazendo uma coisa que parece que eu não me alinho com isso, entende? Então, aí, o que que vai acontecer? Se você destoar muito nessa novidade que você está trazendo no seu dia a dia, por exemplo, você está acrescentando, você está na psicanálise, aí você está trazendo agora essa parte, né, de fazer novos cursos e você vai integrando. Se você sair dessa sua linha e você ir para outro caminho, você vai acabar perdendo a sua credibilidade perante a alguns pacientes seus, e você vai trazer novas pessoas que se alinham a essa nova temática que você está trazendo. É muito complexo isso que eu estou falando? Não, mas é É, a pura verdade. Entende? Então, assim, você tem que, eu vou falar de novo, você tem que ter uma base, né, que consolidou você perante você como profissional, que te traz segurança e que você consegue passar isso para as pessoas, que você não pode destoar dela, porque aí você vai perder a sua essência. Entende? Porque eu já consegui enxergar um período da minha vida que eu perdi a minha essência e eu não obtive sucesso. Porque eu estava destoando daquilo que eu sempre conquistei. E de repente, porque eu passei por uma fase de estresse ou de não estar presente naquilo que eu estava fazendo, eu comecei a destoar da minha essência. Aí o que que acontece? Você vai tirando aquelas pessoas. Claro que não é que você quer a vida inteira caminhar com todo mundo junto com você, quer que todo mundo, agradar a todo mundo. Não, não é isso que eu estou querendo falar. Estou querendo falar no sentido de você não se perder da sua essência, né? E trazendo coisas que ampliem sempre esse seu conhecimento. Que agora você está fazendo um curso e que você lá descobriu essa sua parte. Mas se você não tivesse tido aquela base sua, a sua essência, igual você começou a falar, você não conseguiria colocar para frente esses novos projetos seus. Então, como eu quero ser vista? Eu quero ser sempre vista como a minha essência, com a minha energia, com a minha atuação, de estar ali sempre, mesmo, né, acontecendo as intempéries no dia a dia, eu sempre estou trazendo novidades, acrescentando coisas à minha essência, para eu sempre estar melhorando, porque eu acredito nisso também, como ser integral, né? Que cada dia eu quero estar aprendendo mais também. trazer novidades, mas dentro da tua essência, né? Isso. E às vezes não, quando tu direciona para muitos caminhos diferentes, digamos assim, que uma pessoa tem um negócio, né? Aí caminha para o negócio, daqui a pouco ela muda para outro totalmente diferente. Então, isso de fato perde a credibilidade, né? Falando dessa questão, porque tu estava lá no negócio e tu, digamos, pregou sobre muito aquilo, sabe? Tu falou muito sobre aquilo. Então, daqui a pouco tu. E tem gente, assim, situações que tem pessoas que trabalham com uma determinada marca, falando aqui de marca, tá? Trabalha com uma determinada marca e preza muito por aquela marca, fala muito bem, vende o produto dela na internet, e daqui a pouco ela começa a trabalhar com outra marca e fala mal daquela marca que ela trabalhava, entende? Então ela acaba perdendo credibilidade por essas questões, acredito eu assim, né? Não por ela mudar de fases, né, da sua vida, mas sempre trazendo a mesma essência, ela segue o mesmo caminho. Quando ela muda de marca, de empresa e ainda fala mal da própria marca que ela trabalhava, ela acaba perdendo essa credibilidade. Eu não sei se é bem essa linha de pensamento que tu trouxe, Essa mas foi linha mais ou menos Não que se também, eu nela, entendi. né? e quanto a pessoas também, porque eu sou amiga de uma pessoa, por É a um mesma acaso coisa. da vida não dá mais certo. Aí eu saio falando mal daquela pessoa que a vida É, inteira eu convivi com ela, não tem sentido. o É, mesmo cuidado. É o mesmo Mesmo cuidado, cuidado. Fala mais entendeu? sobre você do que sobre o outro. Claro, É verdade. Que nem quando a gente mora num outro país, né? No Japão, acontece os perrengues que nem acontece aqui no Brasil, né? Só que nós somos humanos e somos vulneráveis, então quando a gente passa por estresse, é natural que a gente fale assim, ah, lá é cansativo demais, e começa a reclamar. Mas quem reclama num lugar vai para o outro para reclamar também, né? Então, assim, eu morei 30 anos no Japão e eu falei, meu Deus, tudo que aconteceu foi de tanta extrema importância na minha vida, né? Que quando alguém pergunta assim,
como que é morar no Japão? Meu Deus, é uma vida, assim, que eu não trocaria. O que que eu aprendi, sabe? Seja ali trabalhando, horas extra, né? Renunciando, e um monte de coisa que aconteceu, eu aprendi. Eu sou, né? Eu sou. As pessoas me percebem, né? E eu aparento ser tudo isso porque eu vivi aquilo lá atrás, né? Se eu não tivesse tido aquela experiência, com certeza as pessoas teriam outra percepção de mim. Chegar num lugar do zero, não conhecer ninguém, ninguém conhecer você, não saber sua marca, seu tratamento, também foi um desafio muito grande para mim. Mas se eu falar, eu já tive essa fase. Ah, então ninguém conhece, então não dá certo. Ah, ninguém existe uma marca parecida com essa. Então, como que eu vou assimilar e como que eu vou fazer tipo uma analogia com algo que não tem aqui? Ninguém vai entender, né? Aí eu fiquei assim, lógico, triste. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensasse, olha, não existe algo parecido para assimilar. Tá, a pessoa não vai associar. Só que eu vou construir a novidade. Como eu vou construir a novidade, né? Tá, eu começo do início, do zero. E como que é do zero? Chamando uma pessoa, fazendo oferta para uma pessoa chamar a outra, né? E assim vai alastrando, vamos dizer assim. Que nem uma, Construindo o império, né? ou que nem a Chay, alastrando como uma planta, né? E tal, florescendo por aí, né? E quando isso, de fato, a gente faz todos os dias, sem pausa, e eu falo sem pausa, acontece um milagre. Eu falo milagre porque eu fiz sem pausa e eu realmente, de fato, não percebi em que momento que a minha chave virou. Quando eu percebi, eu já estava com a agenda cheia, as pessoas falando da minha marca, sabe? Foi muito rápido. E vocês estiveram presente nisso, porque quando eu comecei a fazer o movimento no Viçosa, também comecei a fazer o movimento aqui, nesse sentido, né? Então, assim, algumas meninas estão de prova, assim, de como que fui desenvolvendo. E isso tudo, trabalhou tudo que a gente precisava trabalhar. Autoridade, posicionamento, postura, ética, conduta, tudo. Mas quando é novo, você está livre, livre para fazer a tua essência. Então, não tem aquilo que a Chay falou assim, né? As pessoas não te conhecem o antes, para comparar você do antes e depois. Da mesma forma, ela não conhece uma técnica parecida com a sua para fazer analogia de nada. Tá. Sabe? É uma novidade. Nossa, que liberdade. E foi nesse sentimento que eu comecei a construir. Quando a gente tem um peso do passado, carregando, arrastando, mas eu preciso fazer, mas eu preciso, as coisas não fluem. É, Eu verdade. preciso ser a marca? Como assim? Eu preciso aparentar que eu sou a autoridade, né? E a gente acaba meio que pensando nisso, gente, porque é muita cobrança interna, né? Eu preciso ser percebida pelo público. Eu preciso me comunicar melhor. Eu preciso perceber que eu sou a única aqui. Esse preciso é uma autocobrança que gera estresse, insatisfação, resultado que não vem, né? E é só ser você, né? É muito simples, né? Alguém mais, meninas? Mas tu sabe que ser nós mesmos é uma busca tão intensa, e eu acho que é nesse momento que eu consegui reconhecer quando eu me descobri de verdade a minha essência, porque às vezes a gente sabe, mas com tudo que a gente vive na vida, a gente vai se esquecendo, não se conhece, ou muitas vezes a gente se quebra em mil pedaços e precisa voltar para essa essência de novo. Eu acho que isso que me torna hoje única. E no momento que eu encontrei a minha essência de volta, e eu passei a me amar como eu sou, ter esse amor próprio, esse cuidado comigo, eu passei a transbordar mais amor em tudo, nas minhas relações, no meu trabalho, na convivência. Inclusive, isso acabou me levando para novos lugares, como eu estou aqui agora, com novas pessoas. E eu sempre, mesmo quando eu não estava inteira em mim,
quando eu precisei passar por um processo doloroso de autoconhecimento, eu ainda assim eu tinha a coragem de ser eu mesma, né? E quando eu perdi isso, eu perdi tudo. Quando eu perdi a minha essência, eu perdi tudo. E hoje eu tá nesse transbordo de amor, tá ele me levando a lugares extraordinários. E tudo que eu quero mais na vida hoje, assim, se eu fosse te dizer assim, o que que tu quer, Amy, que as pessoas vejam em ti? Realmente é a verdade, é vitória, é dedicação, disciplina. E eu acho que quando eu me comunico, com o meu coração, eu consigo fazer essa conexão. Hoje a minha busca maior é conectar realmente com pessoas e fazer com que elas se inspirem cada vez mais a buscarem elas mesmas. Isso é o maior presente que a gente pode ter na vida. É quando a gente se encontra e a gente sabe, quem a gente é de verdade. E poder ser isso, poder estar livre para isso, é uma benção, mas é uma caminhada muito dolorosa, mas que vale muito a pena. E hoje eu consigo fazer isso em tudo que eu toco. Hoje a gente acaba tendo um toque de Midas, até na comunicação, no jeito que a gente trabalha, nos nossos projetos. E isso para mim hoje é finalizar o ano conversando isso e compartilhando isso com vocês é muito especial. É muito especial mesmo. E muito obrigada por trazer tantas reflexões assim fortes. Eu estou te falando de uma forma muito superficial aqui para a gente poder ter essa troca, mas essas perguntas, elas são, assim, muito importantes para que eu possa fazer esse trabalho interno. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, Emily, prazer conversar contigo, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente está no encontro. Sim, E, na verdade, o que transborda é a tua essência, né? Hoje tu transborda a tua essência. isso. E é E isso, né? tenho E é o segurança caminho. para fazer isso, porque muitas vezes a gente não tem Exatamente. a segurança para transbordar. E hoje essa maturidade na alma que eu ganhei me dá essa segurança e essa força para eu transbordar, porque independente do caminho que eu for tomar, vão ter crítica, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, e eu quero ficar suave com isso. Quem não gostar, que bom, mas quem gostar, vem junto. Então, ter essa liberdade e essa segurança é muito especial. Perfeito. Obrigada mais uma vez por estar com Imagina. você. Nossa, é incrível, eu amo. Mais alguém, meninas? Posso falar? Pode. Primeiro eu preciso dizer, Cris, que essas suas perguntas, elas dispararam o meu coração. Uhum. Porque é verdade, é real, não é poético. Ficou poético, né? Mas não é frase Ficou, poética, mas é verdadeiro, é orgânico. Ficou estilo É, Belly mesmo, tua essência. porque é algo. A Cris sabe, né, Cris? É algo que toca forte, muito forte dentro de mim, e é um processo que eu tô vivenciando. Eu tô. Ah, eu vou ter que falar, né? Tô desabrochando mesmo, é isso, é o que me define. E tem muita coisa que eu tô descobrindo ainda no dia a dia mesmo, à medida que eu faço. E aí, alguns palpites, mas eu tenho certeza que depois eu vou ter outros insights e aí eu coloco até no grupo para contribuir depois. Mas em relação à primeira pergunta, né? O que hoje faz você perceber que você é única? A primeira percepção que eu tenho dessa pergunta é a nossa história, que não tem como, né? A nossa história realmente é única, a gente se conecta em alguns fatores, mas ela é única, que somada com a nossa essência, como a gente já ouviu aqui, né? Com a personalidade, com os nossos sonhos, acho que tudo isso se unindo forma uma estrela, né? E não tem como. É algo que a gente só tem que deixar brilhar mesmo. Só que a sociedade tende a tentar ofuscar isso, e é isso que machuca. Porque não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, colocar isso para fora, toda essa força. E machuca. Não responsabilizo ninguém, né? Eu só quero dizer que quando a gente sente mais dificuldade de colocar, né,
agora eu vou poetizar, tá? Quando a gente sente dificuldade de colocar essas pétalas para fora, isso tem uma grande influência do que lá atrás foi avaliado, do que atrás foi subjugado. E aí a gente fala, será que eu posso confiar e deixar fluir? Enfim. Então a sensação que eu tenho é essa. Em relação à marca de trabalho, né? Falando aqui de negócio, é juntar tudo isso com o que você faz de diferencial. Hoje eu estou descobrindo meu diferencial e eu estou sentindo que eu estou me encaixando cada vez mais no meu propósito, cada vez mais, assim. E me deixa muito feliz, que eu vejo que ainda não achei nada igual, assim, né? Se for parar para pensar, as coisas que eu estudei, tem muita gente igual. Mas a história que eu tenho para contar, a transformação que eu vivi, como eu vou fazer isso passar adiante, ainda não teve. Então, junto o fato de que você tem uma história para contar, com a sua essência, mais a sua personalidade, mais a sua própria transformação, com o seu propósito de levar para as pessoas, isso é único, né? E claro, né, identidade visual, tudo isso vai agregando, a gente sabe muito bem, né? Postura, que nem foi falado aqui, enfim. Então, respondendo aqui de primeira, tá? A pergunta que você fez, eu queria deixar esse meu parecer. Eu vou abrir aqui para os demais falarem, depois eu trago as outras respostas. Obrigada. Obrigada. Mais alguém quer compartilhar? Vamos chamando nomes. Vocês acreditam que eu não estou conseguindo ver as telas, gente? Eu só Ai, vejo aqui. sério, Cris? Sério, olha o desafio. Muito Consegue lindo, muito 12 deslizar participantes, Cris. Tá bombando, Gente, 12 eu Tá só pessoas. consigo, bombando. eu só consigo ver Aham, tá aqui quem fala aqui bombando. na hora. É porque tá no Quem fala celular. aqui na hora eu consigo ver. Agora a tela toda não tá aparecendo para mim. E eu nem vou mexer, nem vou arriscar mexer, porque se eu perder tudo isso Ó, aqui, Deus me livre, fora né? essas que falaram, tem a Patrícia, tem a Fabiola, tem a Marjorie, tem a Cristiane, tem a Mari, a Luciana. Eu vou chamando aqui para deixar as vai Para chamar. isso, né? considerações. Me ajudem. Vocês não Olha, eu falaram, a vou gente pela chama. ordem aqui para não dizer que eu tô, sabe? Passada. Hoje é o dia da confra da firma, hoje. Ó, tá, BL já falou, a Patrícia está aqui no lado da BL, sentada na mesa. Boa noite, Boa 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 noite. noite a Boa todos. noite. Cris, sua fala foi simplesmente maravilhosa, falando sobre marca, né? Que eu venho assim de uma reestrutura da minha marca, vamos dizer assim. E quando a gente fala de marca e fala de essência, é algo muito sério, né? Porque mexe com a vida das pessoas. Como eu trabalho com público e com nichos diferentes, é uma responsabilidade muito grande. E o que a Kelly falou de energia, aí eu fiquei gripada, aí as coisas começaram a não andar. Isso aí é pura energia, não tem como você fugir disso. Eu sinto isso na pele todos os dias. Tenho conversado muito com Emily, porque Emily é minha sócia. Fala, Emily, no dia que eu não ponho a mão, o negócio não vai. A gente até tenta delegar, mas tem missões, por sermos únicas, que são só nossas. É incrível isso. É meio que Verdade. uma regra, né? E o que é seu, você tem que tomar conta. A responsabilidade foi dada a você. Isso é muito sério, assim, porque eu já tentei me afastar de um projeto que eu idealizei, que eu fiz toda a parte estrutural e tudo, mas quando eu precisei dar uma pausa, quando eu precisei tirar minha licença, a coisa não fluiu. Primeiro porque foi tirado, por exemplo, foi atualizado a marca, a própria logo, né? A identidade na questão toda foi mudada, e a energia de ter essa mudança tão brusca, o próprio público que me seguia sentiu imediatamente, como se fosse algo assim, tá tirando a essência de quem criou. E foi modificando a energia do projeto, o engajamento. É como se fosse uma avalanche. É muito sério essa questão de marca e essência, porque está muito ligado a quem cria, a quem traz, a quem materializa.
né? Então muda tudo quando tem essas transferências de poder, de posicionamento, de comunicação, que a gente já falou muito em comunicação. E a comunicação, ela vem, por sermos únicas, cada uma de nós se comunica de uma forma. A gente fala do mesmo assunto, mas cada uma tem seu jeito de trazer isso à tona, né? E isso é lindo porque a gente aprende muito. Cada encontro eu falo para ele, eu saio de cada encontro assim fico dias reverberando tudo que a gente fala aqui. Por quê? Porque somos únicas, cada uma tem sua energia, tem sua história, né? E são histórias fortíssimas. Nossa, cada fala de vocês assim, eu fico muito calada porque eu fico absorvendo essas histórias e tentando me encontrar em tudo isso, porque é muito novo para mim, né? Eu venho de grupos em que eu falo isso com a Emily, a gente tem grupos em que a gente tem que estar liderando, tem que estar tendo que se desgastar em certas circunstâncias, e com vocês é diferente. A gente tem uma troca, né? Não tem aquela coisa assim de estar o tempo todo tendo que ficar preocupado em coordenar, em orientar, em organizar. Aqui não, aqui já é um outro estilo de trabalho, de projeto, né? E eu estou muito feliz, porque é um projeto novo. Eu entrei recentemente, acho que não tem nem 2 meses, né, Kelly? E foi maravilhoso, assim. Eu me encontrei nesse sentido de poder vir, de falar sobre minhas demandas, sobre o que eu venho pensando, o que eu venho fazendo. É diferente. Cada mesa que a gente senta, a gente chega de um jeito e sai de outro. Então, eu sou muito grata. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aí que eu fiquei emocionada com esse depoimento, né? Tá aqui no Entre Sócios, está trazendo um tema, você é sua marca, e cada uma de vocês, né, trazendo as experiências de vocês, isso me enriquece muito também, sabe? Fazer que cada frase, cada palavra que eu trouxe essa reflexão para vocês, para mim já valeu a pena esse momento. E um pouco que tu trouxe ali, Patrícia, sobre a comparação, na comparação não, sobre ser você, né, no determinado, e cada uma tem o seu jeito, isso é importante, porque nesse curso que eu mencionei ali no começo para vocês, que eu fiz, naquela aula prática de hipnose, tinha pessoas ali sensacionais. Tinha pessoas ali que estavam fazendo o curso para a terceira, quarta vez, então elas tinham uma desenvoltura maior. E eu me apavorei, gente. Eu me apavorei assim, gente, como que eu vou fazer? Eu sou aluna, eu sou nova aqui, eu nunca vou conseguir fazer igual que ela faz. E de fato eu não ia fazer. Porque eu estava aprendendo, mas eu poderia fazer do meu jeito. E talvez o meu jeito seria o melhor que o dela, porque às vezes o dela encaixa para algumas pessoas, o meu encaixa para outras pessoas. Então, ser única também é a gente não fazer essa comparação e fortalecer aquilo que tem dentro de nós, né? Que é um desafio, não é Isso, fácil, né? isso que você está trazendo, só te cortando um pouquinho, Cris. Semana passada eu passei por uma experiência de participar de um fórum aqui em Santos. E assim, pessoas de um gabarito PhD, pessoas que, reitor da própria faculdade palestrou. Então a gente teve a transmissão pelo YouTube. Eu participei do segundo dia, então eu assisti o primeiro para ter uma ideia de como seria. Então, essa questão da comparação é muito séria e é uma autossabotagem de extrema crueldade com a gente. Isso que você está falando é muito sério, porque eu poderia cair na armadilha e dizer assim, poxa, eu vou palestrar num fórum que tem um PhD. Ele tinha um currículo, assim, que foram horas para poder dissolver o currículo dele na apresentação. E tantos outros médicos, eh, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim. Foi um corpo de palestrantes bem, né, assim, significativo para o momento. Então, comparação é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso destrói a mente da gente. Gente, posso abrir um E parâmetro para vocês entenderem isso que a Patrícia está falando? Eu tinha um professor PhD em sociologia. Aí um dia eu perguntei assim para ele, mas tudo isso que você tá. Porque a gente sentava depois da aula para conversar, né? Porque eu gosto muito
da parte prática, sabe? Porque não adianta eu ler, ter aquele conteúdo todo, saber explicar para você, olha, Nietzsche falou aquilo, Ciclano falou aquilo, mas na minha vida eu vou usar isso como? E ele não soube me explicar. Então, Patrícia, não importa você ter um gabarito e você não ter a experiência de saber usar aquilo que você tem dentro de você de conhecimento. E quando você abre a sua cabeça, você expande a sua mente para pegar o que você tem de material e colocar na prática, esse é o seu diferencial. Era isso. Obrigada. Não, eu digo assim, porque a gente às vezes fica se comparando, né, e acaba colocando muito medo numa apresentação, às vezes numa reunião dessa, ver tantas mulheres com histórias tão lindas e poderosas, né? Ah, as meninas moraram no Japão 30 anos, poxa, o que que eu tenho a dizer em comparação à experiência delas? Então, isso passa Exatamente. pela cabeça de muitas pessoas. A própria a pessoa que apresentou o fórum, ela chegou a um ponto assim de reproduzir o mesmo currículo para duas pessoas diferentes. O meu currículo foi falado duas vezes e estava apresentando outra palestrante. E ela estava falando novamente o meu currículo. Para você ver que acaba criando, às vezes, uma atmosfera de insegurança, né? E a gente até comentou, a gente precisa fazer um exercício de respiração, um preparo antes, até para quem está na organização, porque a gente viu várias pessoas nervosas, não são os palestrantes. E provavelmente, não estou falando que aconteceu isso, mas esse grau de comparação de um ambiente, de um nível intelectual, né, que a gente olha assim e fala, não, tá, um nível está muito alto, dentro de um espaço acadêmico. Então, tudo isso influencia a mente da gente, né? Acaba nos levando para essa tortura psicológica. Então, saber quem Exatamente. você é, sua essência e sua marca, que você trouxe hoje, é muito precioso, porque nos centraliza dentro de vários momentos em que você tem que provar para você mesmo, não é para o outro, né? Eu É, sou capaz, eu, exatamente. eu tenho aqui a minha missão, e é minha missão, e pronto. Obrigada, viu, Cris? A Meu coisa da Deus, a gente colocar Patrícia as falou uma pessoas. coisa que eu arrepiei. Eu falei, a gente tá falando de marca de percepção, e a Patrícia falou uma coisa assim que eu arrepiei. Quando, sobre 30 anos, né, Patrícia? Sabia que isso aí também foi uma percepção que quando as pessoas moram muito tempo fora e chega aqui, a gente não tem graduação, a gente não tem faculdade, o pessoal aqui tudo, né, gabaritado. Então, muitas pessoas compartilham 30 anos de Japão como se fosse uma coisa assim que, meu Deus, eu fiquei sem estudo, sabe? Eu não fiz nada na minha vida, sabe? Mas o jeitinho que você falou é o jeito que eu falo. Eu falo com tanto orgulho que a percepção da Patrícia é, mas ela ficou 30 anos no Japão, né? Eu falei, olha, tá, entenderam, né, que eu quis expressar aqui, né? Falei assim, é verdade. Então é a forma como talvez a gente comunica faz total diferença, né, Patrícia? Muito obrigada. Nossa, me alegrou, sabia? Do jeitinho que você falou. Isso é para a gente ver o quanto os valores, né, das coisas e do que a gente faz, ele está em nós. E da forma como a Belle já falou sobre isso aqui duas vezes, né? Comentou sobre isso. Como é que a gente está vendo cada coisa, né? Então, uma pessoa pode olhar, ah, fiquei 30 anos no Japão, voltei, agora todo mundo já andou um monte e eu parei no tempo. É uma visão. Enquanto que você pode também olhar para tudo isso e falar assim: poxa, eu trouxe uma experiência que a minoria das pessoas que estão ao meu redor passaram. Então eu tenho alguma coisa diferente para passar. Aí já muda tudo, né? A forma como você encara a vida, encara as coisas, né? E é muito legal quando a gente começa. Eu também passei muito por isso, hoje menos. Talvez ainda tenha que trabalhar um pouco. Mas assim, isso era muito forte em mim de achar que todo mundo era melhor que eu, sempre, né? Que as pessoas conseguiam estudar, fazer, acontecer e que eu estava sempre muitos passos atrás, né? E isso eu vim trabalhando bastante sobre isso e tal. E ó, eu me lembrei do período da pandemia, que a gente estava fotografando em casa, que foi uma sugestão de um dos meus
mentor de fotografia e documental, e que ele é uma referência no Brasil enquanto fotógrafo de família documental. Então eu colocava ele assim num lugar, coloco aí, muito especial, né? E até o dia que ele pegou uma foto minha, repostou lá no Instagram dele, e comentou num grupo falando a capacidade que eu estava tendo de criar autorretratos há tantos meses em casa sozinha, que ele não entendia como eu conseguia fazer isso, porque ele não conseguia. Olha só. Aí você olha para isso e fala assim: como assim ele não consegue? Ele desmontou um monte de coisinha do lugar que eu tinha colocado, sabe assim? Aquele pedestal que eu coloquei o cara, fez assim, e trouxe para perto de mim, né? Aí de você entender que falou assim, não, mas ele tem uma experiência diferente, né? Ele convive com outras pessoas, sejam lá quem são, ou na casa dele e tal, mas ele não tem a história que eu tenho e não tem que criar as coisas de uma maneira que eu tive que criar para chegar naquilo. Então, aí a gente chega aí na questão que a Cris está trabalhando, né? Que é a questão da gente, onde é que a gente é único, né? E que a Bel também falou lindamente em relação à nossa história. A nossa história faz toda a diferença. Que é muito fácil, né, Vilminha? Às vezes a gente enxergar a trajetória do outro, colocar o outro lá no patamar e às vezes não enxergar a nossa história, Eu já fiz muito né? isso. Aliás, há poucos Eu meses eu também. tirei pessoas do pedestal que me travavam, não as pessoas me colocavam, me travavam, obviamente era uma questão minha, mas eu digo assim, o fato de colocar outras pessoas no pedestal, pessoa, enfim, fazia com que eu não olhasse para os meus próprios avanços, então isso me travou por muitos anos. Por isso que eu falo que o meu trabalho hoje me transformou mesmo, assim, e eu quero transformar as pessoas através do que eu entendi que transforma, porque até então eu tinha passado por uma série de outros acompanhamentos, me ajudaram demais, mas coisas específicas que eu precisava, principalmente a comparação, meu trabalho hoje mudou em mim. E quando a Patrícia levantou esse assunto de comparação, toca forte no meu peito, porque é uma das coisas que mais atrapalharam a minha evolução. Eu focava muito mais na vida dos outros, até hoje, quando eu vejo que tem alguém que está tentando, eu já distancio, eu falo, não quero isso, eu já defino, não, Uhum. porque eu sei da importância de eu centrar em mim, olhar o meu antes, não a história do outro, o meu, como eu estava antes, porque senão a gente congela completamente. A gente congela. E isso é uma palavra. Eu gosto, entre aspas, de usar esse termo, né? Com base na minha própria dor, né? Em relação a isso. É injusto com a gente, porque a gente não sabe o que o outro vivenciou, a gente não sabe a dor que o outro viveu, que É, o outro sentiu, a gente não tem a menor ideia do que essa outra pessoa sofre, da dificuldade que ela tem. A gente só está se baseando numa estética, vamos dizer assim, né? Estética de cenário, né? Visual, que ela permite transmitir. Mas a gente não sabe as pedras que ela tropeçou, vamos dizer assim, né? Então a gente fica baseando, por muitas vezes eu achei que eu era pouco, porque eu via X pessoas só viajando, indo para o exterior, e eu ficava assim, gente, mas eu não tenho hoje essa realidade, eu não tenho hoje. A partir do ano que vem tudo pode mudar. Então, assim, eu parei com isso, porque é cruel, é cruel a gente basear, exigir da gente uma coisa que é do bastidor do outro. Então, muito bom que você levantou isso. E falar sobre a sua marca trabalha exatamente isso. Você se firmar na sua essência, no seu poder pessoal, em quem você é, e entender que você é única e exclusiva, edição limitada. E que aquelas pessoas que você supervalorizou o dia podem estar se inspirando em você e você nem sabe. exatamente. Aham. E quando tem essa percepção, né, que agora que tu traz essa percepção para ti de saber, não, isso aqui para mim já vai me bloquear, então eu recuo. Isso, na verdade, é um destrave emocional que tu tens. Porque antes tu tinha essa percepção, mas muitas vezes não saía do lugar.
eu era assim, tá? Contando com a tua história que tu trouxe e trazendo pra minha. Eu tinha percepção, mas não saía do lugar. Hoje eu tenho a percepção que aquilo que me trava e me congela, mas aconteceu o destrave emocional. E quando acontece o destrave emocional, tu já consegue filtrar melhor e tu consegue se perceber, perceber suas qualidades, perceber a tua história, perceber sim que tu vai ter algumas barreiras internas ali para enfrentar, mas tudo bem, né? É evolução dia após dia. E hoje eu acredito, né, que a Belle de hoje e todas aqui não é a mesma de um ano atrás. Então, o objetivo de trazer o Você é Sua Marca também é esse, gente. A gente vê, né, olhar para nós hoje. Claro que a gente tem uma trajetória, mas hoje, como que eu tô hoje? O que que eu evoluí? O que que eu tô trazendo? O que que eu tô entregando? O que que eu construí dentro de mim? O que que eu destravei, né? Várias coisas internas que muitas pessoas nem sabem o que está acontecendo e a gente conseguiu destravar. E aí, como você está hoje, Fabi? Tá chamando Fabiola? Não, eu tô aqui tão pensativa, porque eu falo, às vezes eu me sinto um ET, porque eu sou sempre meio ao contrário, eu que não tenho medo e eu nunca tive trava. Para mim sempre foi um furacão, barreiras, barreiras, é uma coisa que a gente está até trabalhando aí, eu tô trabalhando junto com a Cris. Mas hoje é o meu ao contrário. Eu nunca tive trava, sempre fui, tudo aconteceu lá. E agora eu parece que esse desafio que está sendo tão grande está me trazendo algumas travas e muitas coisas emocionais que envolvem. Então, hoje eu tô até quieta para falar. Eu não sei também porque meu corpo mudou muito, que eu entrei na menopausa, então muita coisa mudou, tudo muito diferente, muito cansaço. Parece que a gente não tem força, parece que a gente muda muito e a gente não tem apoio das pessoas que a gente espera. E graças a Deus a gente tem apoio de pessoas que a gente nem espera. Então, para mim foi sempre muito fácil, sabe? Responder, fazer acontecer. E eu tô numa fase diferente agora. E que a gente começa a reaprender, eu acho. E é o que vocês falaram muito, né? Ninguém vê o tombo que a gente toma, só vê as pingas que a gente bebe. Então é fácil quando as pessoas olham tudo que a gente passa, tudo que a gente, o quanto a gente é forte, o quanto a gente batalha, quando as pessoas olham o que a gente posta, a primeira coisa é, nossa, é tudo muito fácil para ela. Só que ninguém vê o quanto é difícil, o quanto a gente trabalha, o quanto que a gente fica à noite sem dormir, o quanto que a gente fica sem comer, sabe? O quanto que a gente batalha, porque o ser humano é muito fácil ele julgar, né? Quando eu morei no Japão, foi a primeira vez que eu senti uma maldade, a primeira vez que eu falei, meu Deus, por que que o ser humano é assim? Por quê? Porque aqui, quando eu morava no Brasil, nunca tinha saído de casa, e a gente fala, né? A gente mora o pintinho debaixo das asas da galinha, né? Então, a mãe sempre quer proteger, a gente sempre vive em família, e quando a gente sai para o mundo afora, ninguém sabe o que a gente passa, né?
Ai, 30 anos no Japão, ficou, tá desorientada, não sabe nada. Gente, ninguém sabe o quanto que morar no Japão, não sei, gente, eu falo por mim, mas o quanto é difícil, o quanto foi difícil. É um mundo diferente, é uma batalha diferente, é um costume totalmente diferente. Isso ninguém vê. Sabe, você volta, a primeira coisa que a pessoa fala, nossa, agora tá abonado, cheio de dinheiro. É só isso que o pessoal sabe fazer. Não sabe ninguém perguntar, você tá bem? Nossa, como foi diferente? Você precisa de alguma coisa? Isso ninguém te pergunta, né? Então, igual as meninas estão falando, ai, tá chegando aqui, é um grupo diferente. Aqui realmente é um grupo diferenciado, mas porque são pessoas diferenciadas. Gente, aquele vídeo que vocês fizeram do aniversário, bom, vocês sabem, eu sou super chorando, mas, sabe, não é que é pequeno, né? Mas é uma coisa, sei lá, é tão importante, uma pequena coisa e mexeu com todas nós, sabe? Eu só tenho que agradecer. Eu sempre falo aqui, né? E hoje eu tô mais chorando do que nunca. Por isso que eu tô quietinha aqui hoje. Mas é uma coisa que a gente tá tentando aí, né, Cris? Trabalhar esse lado aí, Fabiola, é diferente agora. É aquelas lutas internas, né, Fábio, que a gente passa e ninguém vê. Mas às vezes eles É, querem colher o fruto, né, que a pessoa está colhendo, quer estar fazendo. Eu vi que as meninas postaram ali sobre a tua postagem no Instagram, né, e como tu posta, como tu faz tudo aquilo. Isso também exige esforço, muito esforço. nossa, para mim é demais, porque eu nunca gostei de me expor, nunca gostei de aparecer, nunca postei nada, e é muita mudança. Mas assim, são escolhas, né? E é que eu não Exatamente. achei, eu achei que não fosse precisar, eu pago alguém e alguém faz e tá bom. Só que não, né? E é um aprendizado muito grande. Mas são escolhas, então é igual que eu fala, né? A gente tem que fazer, tem que aparecer, tem que postar. É o dia a dia, é o nosso dia a dia. Se a gente quer, a gente tem que guerrilhar, né? Isso eu não tenho medo. Mas aí entra, né? Aquilo tudo que a gente está trabalhando, que as guerras internas, a mudança, não falo que é a idade, né? Mas a mudança, são muitas mudanças que acontecem que a gente às vezes pega, né? E novamente, a gente não tem apoio de quem a gente gostaria que tivesse. Então é difícil, e decisões são difíceis de tomar, né? Decisões importantes, muito importantes, são difíceis de tomar, mas tem que ser tomadas, né? Eu acho que E por tu já conta está dessa tomando, né, parte Fábio? emocional, né, que muitas coisas que a gente fazia antes, que nem a Fabi falou, a gente meio que trava e eu também sinto isso, Fabi. Quando a gente é mais jovem, a gente, né, tem mais Não tem disposição. medo, né? Vai! Eu e a Fabi, a gente se conhece desde os 17 anos, tá? Só para você aí não sabe. 17 anos, gente, a gente se conheceu, depois a gente ficou bem afastada. Aí, do nada, eu chamei ela para entre sócias. Então, assim, o entre sócias que seja um espaço realmente para a gente entrar aqui e falar: eu tenho isso tudo para realizar, mas eu estou bloqueada. Qual é o problema de falar que a gente está travada e bloqueada, né? Sabe? Que nem a Patrícia falou: nos outros grupos eu tenho que liderar. Né? Na minha profissão aqui, eu vou atender cliente, eu não posso falar que eu estou travada. Mas, no entre sócios, ó, eu tô com uma limitância, gente. Eu sei que eu tenho solução, vocês também têm experiência e pode me agregar e tal, e bora fazer acontecer. A gente precisa. Eu falei que a gente não pode ficar falando que precisa, mas precisa assim do entre sócias para poder se sentir Precisa. acolhida, para falar sobre, para chorar, para falar sobre as traumas, mas depois colocar em ação lindamente, plena, entendeu? O bastidor tem sempre alguém olhando, Fabi.
Nós estamos Não, aí. mas é legal, porque aqui a gente escuta um pouquinho de cada uma, né? E depois você faz uma peneira, você fala, nossa, junta isso de uma junto da outra, é aquilo, você acaba pegando uma ideia, uma palavra, um carinho, ou mesmo o trabalho, as postagens, você vai juntando uma coisa com a outra e tudo serve, tudo é um aprendizado, né? E tudo é uma força, eu falo que é, é que a gente vê que a gente não se sente sozinho, né? A gente fala, nossa, não sou só eu, não sou só eu que não consigo fazer, não sou só eu que acho que é difícil, não sou só eu que, sabe? Então isso é muito legal mesmo. Fabiola, é, como experiência, né? E obrigada pela sua confiança de compartilhar seus sentimentos com a gente também, né? A gente acolhe com carinho, com certeza. É, quando a gente tem essa postura de que resolve tudo, faz tudo, tudo é fácil, tudo flui, tudo acontece, que também é uma coisa que eu já vivenciei muito, o mais libertador é quando você olha e começa a fazer essa reclamação, né? Falar, ah, poxa, mas para ajudar ninguém aparece. Ah, para ver o costume que eu tô levando, ninguém vê, e etc. Mas às vezes a gente também não mostra, ou a gente também não pede, a gente não sabe pedir, né? Então, uma coisa que foi muito libertadora para mim foi este clique que me deu também na vida, num momento, de virar para as pessoas que achavam que eu resolvia tudo. Fala com a Vilma que ela resolve. Não se preocupa lá com os problemas dela, porque ela resolve. E aí eu comecei a ir atrás das pessoas e intimar. Falar assim: olha, eu estou numa situação aqui, estou precisando de ajuda, que eu não consigo fazer sozinha. Cara, como é libertador isso. Então, acho que esse é um ponto para você refletir um pouco. É, onde é que você É, pode a colocar um gente pouco da sua vulnerabilidade, sabe? Falar assim, ó, é, esse ritmo eu não dou conta mais, eu tô sentindo que eu sempre tive um ritmo 100, mas o meu ritmo não está mais 100. Não sei se é momentâneo ou se vai perdurar, mas agora o meu ritmo mudou. E assumir para você também que o seu ritmo é outro, que não dá mais para ser como sempre foi e que você talvez tenha que fazer alguns ajustes, simplesmente na sua rotina, nas suas coisas, é, procurar como nós temos essa coisa da criatividade tão forte na gente, acho que é muito comum aqui a todas, né? Olhar e falar assim, né? Como é que eu posso resolver essa questão que está difícil para mim? Não tô, não, para mim esse ritmo não tá rolando, mas tô sofrendo com isso. Pode ser biológico, pode ser emocional, pode ser o que for, mas ele já não está mais conversando comigo da mesma forma. Então eu tenho que procurar outras formas de dar continuidade, né? É uma forma de você se respeitar como mulher, como um ser feminino também, é, de manter a sua qualidade, né, de saúde emocional e física, né? É, assumir a sua mudança de ritmo. É muito E bom falando isso. em mudança de ritmo, Marjorie, conte para nós. Dia, boa tarde, boa noite, mulheres maravilhosas, tudo bem? Acho que essa aqui é a minha terceira participação, assim, desde o começo que eu consegui chegar a tempo, né? E eu também quero falar o que as meninas falaram no começo com relação ao vídeo que a Kelly e a Bel prepararam, né? Eu justamente ontem estava, durante a semana, estava pensando em entrar no grupo e ao ver que não estava conseguindo acompanhar tantas mensagens, que não estava conseguindo acompanhar a agenda, estava me sentindo assim culpada, sabe? Veio aquele peso de culpa, aquele peso de que não estou fazendo direito, não estou fazendo bem. E eu não gosto de fazer aquilo assim mal feito, sabe?
E aí eu tava meio que tinha decidido, não vou entrar, vou conversar com a Kelly também, mas vou mandar uma mensagem de agradecimento para todas aquelas que em algum momento agregaram na minha vida e me despedir, porque eu não, acho que não tá fazendo sentido para mim agora. Mas quando eu vi o vídeo, assim, que eu fui, que a companhia tive um tempo, assim, um tempo preparado, acredito por Deus, que me fez ler as mensagens, daqui a pouco eu entrei e vi o vídeo, e quando eu vi o vídeo, assim, eu também fiquei emocionada, sabe? Eu falei assim, poxa vida, é um grupo que ainda eu não conheço por completo, tem muitas pessoas que eu não tenho convivido muito, até porque pouco tempo que eu tenho interagido, mas, olha assim, por que me perder desse grupo que realmente faz, né? Faz diferente. E aí aquilo, sabe, mexeu comigo, aí eu escrevi o que eu escrevi, aí mandei mensagem depois para aquele, mandei um áudio e falei, não, eu sempre na minha vida, como a Cris fez as três perguntas, né, então vou retomar para que vocês comecem a entender um pouquinho daquilo que eu quero falar. Ela perguntou assim, né, o que faz você perceber que você é única. E acredito e concordo com várias que falaram aqui a nossa própria história, né? Cada uma tem uma história para contar, cada uma teve umas vivências diferentes, totalmente diferentes uma da outra. Cada uma percorreu um caminho totalmente diferente do outro. Embora alguns caminhos tenham sido fáceis, outros caminhos têm sido mais espinhosos, mas a gente passou cada uma por caminhos diferentes, né? Eu também moro aqui no Japão, tenho 23 anos aqui no Japão. Eu vim com 18 anos, sem saber a cultura, sem saber o idioma. Eu vim sozinha, procurando um serviço para ajudar a minha família. Então, eu acredito que o que me faz perceber que eu sou única é a minha história, né? Como quero ser percebida pelo meu público? Como também já falaram aqui, eu já tinha respondido, quero ser percebida na minha essência, quem sou eu, a Marjorie, sem aparências, sem uma capa, sem um personagem, eu quero ser eu, aonde eu estiver, assim seja aqui, através de uma câmera, em vivo e em direto, na igreja, no serviço, aonde estiver, eu quero ser somente eu, sabe? Eu acredito que a transparência conecta muito, né? Então, o que eu comunico sem palavras? Eu acredito que essa resposta talvez as pessoas poderiam nos ajudar para poder saber, né? Porque às vezes a gente tenta comunicar alguma coisa e às vezes não consegue, né? Mas tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, eu acredito que é o que eu tento transmitir. E como estava falando, cada uma tem uma história, então eu realmente vim usurpando o lugar de outra pessoa. Eu não tinha visto, porém agora já tenho 23 anos no Japão, casei com meu esposo, tenho três filhos. E por que que eu falei da história? Porque eu voltando atrás, sabe, assim, olhando, eu percebi que, como as meninas já também já falaram, assim, a gente eu tinha muitos bloqueios, eu tinha muitas feridas emocionais que eu não sabia que eu tinha. Porém, não lembro quem que falou que, acho que foi a Cris que perguntou para a Bel se realmente ela é a mesma de um ano atrás. Eu não sou a mesma pessoa de quase 2 anos atrás, né? Eu fui atrás de conhecimento também, eu fui atrás de uma formação e agora eu achei o meu propósito, achei meu chamado em um determinado período da minha vida, me sentindo uma pessoa assim perdida, fiquei numa crise existencial. Para que que eu sou boa? No que eu sirvo? Para que que eu vou viver, sabe? E até que eu me encontrei, porém eu estou começando, sabe? Eu terminei a minha formação, ainda continuo estudando, mas é isso que eu quero levar como uma profissão e talvez eu tenho ainda um pouco de dificuldade na minha comunicação, no sentido de como expressar tudo aquilo de conhecimento que eu tenho, né? E o que a Vilminha falou foi uma coisa assim que eu já também tinha pensado nisso, sabe? De ser humilde, né? E falar, olha, sabe, meninas, vocês têm mais experiência no digital, eu tô começando agora, vocês podem me ajudar realmente? Vocês podem acrescentar na minha vida? Porque é isso, né? É a gente quebrar aquelas crenças limitantes, sabe? Quebrar aquela coisa que nos freia muitas das vezes. E quando eu queria também falar para Fabiola, né? Quando ela fala assim que é o tempo de muitas mudanças, nas nossas vidas, tudo tem o seu tempo. Tem tempo para tudo. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo em Eclesiastes.
E tem tempos para você fechar ciclos, sabe? E tem tempos para você começar ciclos novos. E quando você começa um ciclo novo, automaticamente o teu cérebro não vai querer que você acesse algo novo, porque ele quer que você continue ainda na zona de conforto, naquele conhecido. Mas quando você mostra para o teu cérebro, para teu pensamento, um caminho diferente, que aquele caminho vai ser seguro, aí você fura a bolha e aí você conquista. Aí você vai para lugares totalmente diferentes. Porque você realmente quebrou aquilo, sabe? E você fala, não, calma, é um caminho que talvez eu não conheço, mas eu sei que vai dar certo. Então é por aqui que eu quero andar. E aí você quebra muitas coisas. E então, falando assim, né, de coisas novas, né? Então, eu já me determinei em ter um tempo também, me dedicar um pouquinho mais. Eu sei que tem uma rotina muito corrida aqui no Japão, é tudo assim, sabe? Quem mora aqui sabe. E tem que estar muito cronometrado, porque senão a gente se perde nos horários. A gente até vive uma vida muito monótona, tanto que isso nos leva a viver no piloto automático, porque é muito assim, sincronizado todo dia, todo dia, todo dia. Então, eu quero também me programar para poder estar aqui. Às vezes, talvez não vai dar por causa dos atendimentos, ou que os meus clientes, ou talvez até as aulas da minha formação, mas no que eu puder, eu vou vir aqui, vou me programar para poder estar mais presente com vocês. Eu também estou nesse caminho de terapeuta, nesse caminho de programação neurolinguística, formado, e há pouco tempo também vim do Brasil viver uma experiência maravilhosa, né, estudando. Então, o que eu puder agregar na vida de vocês também, conte comigo, mas eu acredito que tenho muito mais a absorver de vocês do que eu posso entregar por enquanto. E é isso, gente. Sim, Obrigada pela oportunidade, Kelly. Obrigada obrigada, mesmo. Cris. Já entregou muito, né, Marjorie? Ela falou que tem pouco para entregar, mas já entregou muito aqui para nós agora. Tem mais alguém, gente, que eu não estou conseguindo acompanhar? Ou já foram todas as Agora, a meninas? Cristiane. Peraí, deixa eu ligar o microfone. Bom dia, boa noite, boa tarde. Ai, eu tô aqui quietinha hoje, só escutando, é muita emoção de uma vez só, né? Eu peguei um pedacinho de cada fala, mas eu ressoei, assim, uma conexão bem forte, foi a fala da Fabi, que não é fácil morar no Japão. A gente escuta muitas palavras de incentivo na hora que as pessoas estão do lado de fora. Ai, mas sai disso, aumenta a vibração. Você está num lugar muito legal, aqui é muito mais diferente, é mais difícil. Mas viver na pele, a fase que a gente passa aqui no Japão não é simples. Todo mundo tem suas dificuldades, seus desafios, mas parece que aqui chega dobrado, né? É uma coisa tão arraigada da cultura, esse robotismo de todo dia fazer a mesma coisa e não poder ser diferente. E a gente que aprende a expandir, a querer fazer melhor, a querer fazer mais pelo outro, é muito, assim, desafiador, né? E aí tem as nossas travas emocionais, até porque no Japão já tem da cultura de nem poder sorrir, tem que tampar a boca. É proibido ser feliz, a impressão que dá, né? E trazer essa sensação brasileira que chega, abraça, que conversa, que acolhe, que é feliz, que pula, que canta, que dança. O dono da minha casa falou assim: você vai alugar a casa, mas não pode ligar a música, não pode dançar. Foi desse jeito o contrato. Eu, tá bom, mas eu vivo dançando. Então, são culturas que a gente vai tendo que se adaptar sem estar inserido no sistema deles, mas encontrar o caminho do meio, né? E essa questão do posicionamento vai muito de encontro de tudo isso, porque até a gente destravar a nossa essência diante de tudo isso, eu demorei para aparecer na rede social. Ainda apareço pouco, eu lembro até que na outra vez havia uma comentou, eu sinto falta da sua fala. Muitas vezes eu nem sei o que falar, porque eu fico pensando, quem vai escutar do outro lado? Como vai pensar? Eu ainda tenho essas minhas crenças limitantes. Então, eu acabo criando imagens
transmito lá a mensagem que eu gostaria dentro da minha essência, até porque todos os meus produtos dentro do mundo terapêutico nasceu agora, né? Depois que eu criei o Kintsugi da Alma, que são as rachaduras que vieram de todos os meus traumas, dores, rejeição, é, tudo de lá de trás. Aí veio uma mentora falou assim: cria um produto com nome japonês. Aqui todo mundo vai gostar. E aí agora eu estou entendendo a cultura num olhar diferente, vendo o lado bom, né? A força, o poder, a raiz. Apesar das dores, passa em frente, vamos seguir, vamos colocar ouro. Então, tudo isso está fazendo muito sentido. E aí, ao mesmo tempo, eu me perdia. Tá, eu atendo individual todas as pessoas com dores, mas chegava tanta gente com dor por ressonância e não tinha dinheiro para pagar. E aí, eu vou viver de terapia, de doação? Não dá. Vamos ressignificar. Aumenta high ticket. Não, aí vai lá para o topo, não acha o meio. Então, é muita fase para se readaptar. Agora eu estou conseguindo entender até o público que eu tenho que trabalhar quando depois do segundo produto que foi sugerido criar é o grupo num preço menor, mas onde existe trocas de experiência, como está sendo aqui. Tudo está entrando na minha mente e no meu coração de uma maneira assim avassaladora, né? E ressignificar isso todo santo dia. E amanhã é o dia do workshop, é um terceiro produto. Como eu me posiciono num workshop sobre estresse transcultural, com rachadura, com mentalidade de pessoas ainda resistentes a falar de espiritualidade, de falar de mudança de mentalidade. É muita informação, tanto para passar para o outro, tanto a gente mesmo digerir, fazer a mudança, encontrar a essência lá no fundo, que não pode se perder, e transformar. E aí poder fazer parte dessa equipe entre sócias, que eu vejo que realmente existe uma união. Foi uma coisa que também me frustrou uns meses atrás, buscando parceria. Não encontra, porque cada um quer fazer do seu jeito e eu não entendia. Por que tanto egoísmo? Mas hoje eu consigo entender que cada um está no seu momento, na sua construção, na sua busca, e se juntar com o outro precisa estar bem forte, né? E nem sempre a gente está bem forte. Tem momentos que a gente, vamos para a guerra, mas na verdade tem o nosso ladinho. Hoje eu entendo muita coisa, aprendi a silenciar, observar, ouvir, que eu era também daquela, saía chegando, né? O que saiu tinha razão, faz assim, porque eu passei por isso, eu saí dessa, e não é assim, né? Então, poder participar dessa troca, dessa vivência, de experiências de todas, cada um ressignificando, passando por processos, é muito importante. Faz parte do contexto, não importa qual lugar do mundo, qual país, né? Aqui tem vários lugares, alguns descendentes japoneses, outros não. E assim vai. Eu só tenho a agradecer. E hoje eu estou bem emocionada mais uma vez. Acho que é Que bom, isso. Cris, que você está aqui com a gente. Agora, chamar a Cristina, a nossa maravilhosa, para fazer as considerações do que a Marjorie falou, do que a Cristina falou. Então, o que a Cris trouxe ali foi um ponto bem importante. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me ouvir, gente? Está dando interferência aqui. Estão conseguindo me ouvir? Oi? Sim, sim, é que ela não vê a Tá. gente. Tá lá, dá para ouvir. Então, a Cris trouxe um tema importante, ela falou uma palavra importante, que é conseguir entender, né? Conseguir entender é o caminho. Porque a gente está em construção, a gente está em aprendizado, esse aprendizado nunca acaba e nunca vai acabar. Mas a gente conseguindo entender e estando com as pessoas certas, né? Às vezes tirando um pouco de excesso de informação, que quando a gente tem muita informação, isso acaba atrapalhando o nosso processo também. Então, muitas vezes é a gente tirar um pouco de excesso de informação e conseguir entender as coisas de uma forma mais clara, né? Que aí sim, eu trouxe alguns pontos que a gente foi conversando aqui, que a gente falou de aceitação, caminho diferente, histórias, barreiras internas, né? Que a gente vai enfrentando diariamente essas barreiras internas.
Mas para isso, né, a gente tem que ter um direcionamento. E esse ponto, gente, você é sua marca que eu trouxe aqui para vocês, é justamente isso, para a gente ter esse direcionamento e a gente entender e olhar para nós agora neste momento. E tá aqui no Entre Sócias, né? Está aqui no Entre Sócias, você estando aqui no Entre Sócias, para mim isso fica muito claro, né, que todas nós aqui temos um direcionamento diferenciado. Então, ter vocês aqui disponíveis para estar aqui reservando esse momento, né, de aprendizagem, de troca e de ensinamentos também. Porque cada uma aqui trouxe cada depoimento que eu me segurei aqui também para não ficar emocionada com tudo que vocês trouxeram. Solta! E, gente, enquanto você estava ali, eu escrevi algo aqui para nós, né? Algo para nós. Que tudo que a gente constrói começa de dentro. E quando a gente se fortalece, que é o que a gente fez aqui hoje, fortalecer nós, para fortalecer a nossa marca, a gente se alinha. Então, quando a gente se fortalece, fortalece nós, a gente automaticamente vai fortalecendo a nossa marca também. Perfeita. Maravilhosa. Perfeita. Amei. Olha. E é Arrasou. isso, meninas. Quase 2 horas aqui a gente fazendo essa troca maravilhosa. E se deixar, a gente vai indo, né? Vai indo. Com Gostaria de. certeza. Oi, quer falar, Kelly? Pode? Pode falar, Beli. Não, era só para fazer aquele desfecho, cada uma com sua palavra. Pode falar. Então tá bom. Beli, Impacto. Patrícia, Liberdade. Chay, Essência. eu, direcionamento. Emily, Decisão. Fabiola, Acolhimento. Vilminha, Transbordar. Marjorie, Renovo. Cristiane Pertencimento. e, por fim, a Cristina. Propósito. Gente, como eu amo. Que Eu gosto lindo. que todo mundo participe. É assim que é lindo, né? Eu amei. Amei. Obrigada, meninas. Mesmo. Obrigada, meninas, eu que agradeço. Nossa, maravilhoso mesmo. Que experiência incrível, quero mais. Nossa, quero, por favor. Eu tô Vai querendo ter um aqui criar outro encontro. encontro. É isso mesmo. Criar Isso que a outro gente falou encontro em pouco cima do sobre dela. isso que a gente mesmo. falou pouco sobre a comunicação, né? Pois Não, é. não aprofundamos muito, podemos deixar para um próximo. Mas essa Ó, coisa da terapeuta, dela olhar para você de fora de você, isso é necessário. E quando a Cris faz isso, ela faz com maestria. Cris, muito faz, obrigada. faz. Eu Obrigada. adoro, adoro, adoro. Ela faz assim, você refletir por uma semana. Eu tô com a lição de casa aqui já. Nossa, essa reflexão é para o ano 2026, né, gente? As perguntas aí. Arrasou, Já para hein? fortalecer para o próximo ano, né? Deixar a gente bem fortalecida e É. direcionada, né? Com certeza, com certeza. Então tá bom, meninas, vamos nos recolhendo. Obrigada. Tirou a fotinho? Descanso, bom dia. Tirei já, mas Já podemos tirou. tirar novamente. Não, ela nem avisou, olha. É porque tinha a Mari, eu falei, vai que, né? A Lu também tava. Sorria. Quase tosse. Tudo bem. Então tá bom, meninas. Bom Obrigada, menina. descanso. Bom dia também, né? Para quem tá no Japão. Boa Beijo. noite para vocês. Fiquem Beijo. com Deus. Beijo, final de Beijo. semana. Abraço, Beijo. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.
Vamos workshop, Cris, amanhã. Deus vai Arrasa. estar no comando. Sucesso, arrasa.